nenhuma para vocês, né? Tô atrasadíssima com os portfólios. O da primeira prova, falta pouquíssimo para eu acabar de corrigir. O da segunda eu nem peguei ainda. Só que a nota só aparece lá depois que eu corrijo de todo mundo. Eu preciso esse final de semana fazer isso, tá? Aí eu mando uma mensagem para vocês avisando que já foi feita a correção. Aqui no segundo período, eu não costumo fazer apresentação de portfólio, não. Porque vocês já entenderam como é que é o fluxo, né? Mas eu vou dar uma olhada lá nos que tiverem bem diferentes e vou ver se a gente propõe a apresentação de pelo menos uns 4 para que os alunos que não foram meus alunos no semestre passado consigam ter ideia da estrutura de bons portfólios, não significa bom no sentido de nota, não, mas de que usam estratégias distintas, tá certo? Porque o resto do pessoal que já esteve comigo no semestre passado já entendeu como é que é o fluxo do portfólio, né? Tem um dedão aqui no meu. Tá abrindo aqui. Meu... Vamos lá? A hora que abrir aí o compartilhamento, vocês me avisem, tá? Foi? Ainda não. Agora foi. Então vamos seguir aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida referente ao que a gente trabalhou ontem, que foi a parte de corpúsculo renal, basicamente, né? Eu fiquei com uma de visualização ainda, Fernanda. Eu também fiquei, prof, com de visualização. Visualização do próprio corpúsculo? A minha foi para diferenciar o tubo contorcido proximal do distal. Mas a gente não aprendeu isso ainda. Eu só comentei com vocês ontem que a gente ia trabalhar inicialmente na diferenciação de localização. Então, ontem eu mostrei para vocês só a questão de localização. Então, trabalhamos com a seguinte ideia. Separando aqui, ó, com esse pontilhado, a medular da cortical, a gente encontra preferencialmente o túbulo contorcido proximal na cortical, mas não é restrito, não é de ocorrência exclusiva na cortical, tá? Mas é o mais comum. Ei, William, tudo bem lá? Oi, professora. Como é que tá lá, sua filha? Pois é, ontem terminou a cirurgia, correu tudo bem, sabe? Mas ela ainda tá com o olhinho fechadinho ainda. Mas deve recuperar, deve demorar um pouquinho mais para recuperar isso, não? Demora. Tá acompanhadinha, né? Tá com a mãe dela lá, né? Mas graças a Deus ela tá super bem, sem dor. Eu não escutei essa última parte que você falou, não, William. Ela tá super bem, sem dor, né? Porque ela já tinha feito uma cirurgia 2 anos atrás de correção de estrabismo. Uhum. E a cirurgia deu errado, sabe? E agora ela refez uma tentativa de corrigir. Entendi. Aí a gente fica naquela ansiedade, né? Coisa de pai, mãe. E o olho é complicado, né? A gente fica mais ansioso ainda, que é tão delicado, né? Nossa Senhora. Ontem... E ainda entra a questão do estresse, pai, né? Não é brinquedo, não. Mas vai dar tudo certo.
quiser. Sucesso aí para ela e para vocês, né? Tá. Então, vamos voltar aqui. Olha só, então vamos pensar que aqui é a cortical e aqui é a medular. Então, o que a gente comentou ontem foi apenas relacionado à questão de localização, sendo o corpúsculo renal de ocorrência exclusiva na cortical, o túbulo contorcido proximal prioritariamente na cortical, porque se a gente tiver um corpúsculo renal localizado exatamente aqui no limite entre cortical e medular, o túbulo contorcido proximal acaba atingindo a medular. Por isso que a gente considera que é de ocorrência prioritária na cortical. Mas ele pode aparecer na medular também em função desse detalhe, tá? E aí depois a gente tem a alça. Ela desce fininha e volta mais espessa. Então a gente chama de porção descendente da alça e porção ascendente da alça. A porção descendente também não é de ocorrência exclusiva. Ela aparece prioritariamente na medular, tá? Mas se esse corpúsculo renal estiver muito alto na posição da cortical, o túbulo contorcido proximal finaliza e inicia a porção descendente da alça ainda dentro da cortical. Por isso que ela pode aparecer na cortical, mas ela é de ocorrência prioritária na medular, tá? E aí a alça faz a curva e sobe, né? O ramo ascendente ou espesso da alça. Histologicamente, essa parte da alça é semelhante ao túbulo contorcido distal. A gente não percebe histologicamente diferença entre essas duas áreas. Na verdade, a porção ascendente é retilínea e a partir do momento que ela começa a dobrar, passa a ser chamada de túbulo contorcido distal, certo? Só que o que acontece? Como são idênticos na histologia e no corte a gente não consegue perceber se está pegando um pedaço do tubo de disposição retilínea ou um pedaço do tubo enovelado, a gente diferencia pela localização. E esses dois, portanto, aparecem a porção ascendente da alça exclusivamente na medular e a partir do momento que ele atinge a cortical, a gente considera túbulo contorcido distal. Então, a porção ascendente da alça ocorre exclusivamente na medular e o túbulo contorcido distal exclusivamente na cortical. E aí, depois, os túbulos contorcidos distais vão fundindo ao outro tubo, que é o tubo coletor, que inicia lá na cortical, recebendo esses túbulos contorcidos distais, e depois ele vai fundindo e também transita pelo medular. Então, o tubo coletor, ele vai ser encontrado tanto na cortical quanto na medular, tá? Então, em termos de ocorrência, que foi o que a gente falou ontem, é isso que a gente tem. Hoje, a gente vai cortar o rim e observar as características histológicas para aprender a diferenciar cada um desses tubos no corte histológico. Tá certo? Entendeu, Isabela? Acho que foi você que falou que estava com dúvida, né? Ou não sei se foi, não. Agora eu tô com... Não sei quem mais que falou, não. Oi. Eu também disse que estava com uma dúvida. Mas, no caso, uma visualização de imagem. Eu não sei como você definir qual era o polo vascular e qual era o polo urinário. Você tem como colocar na imagem para mim, por favor? Aqui tá aparecendo para mim que é o slide 19. É mais para baixo. No desenho esquemático, você conseguiu identificar, né? Polo vascular e polo urinário. Sim. Uhum. Mesma porque coisa, na imagem né? eu não vejo. Uhum. Aí quando a gente vê. Nessa imagem. Desculpa te interromper. Pode falar. É porque nessa imagem. Pera, eu acho que você já passou. É a próxima. Essa não esse é o tem 18 e esse é o 19. É aquela ali, ó. É essa anterior. A anterior? A anterior é essa aí. Uhum. Você não consegue. Porque não tem o tubo, sabe? E aí eu não consegui identificar a mácula também. Aí eu fiquei meio perdida.
Na verdade, aqui nós não estamos vendo mácula densa. O que a gente está vendo aqui é continuidade dessa estrutura. Em função da continuidade da estrutura e não do espaço, esse lado é o polo vascular. Deixa eu voltar no desenho esquemático aqui para eu te mostrar isso. Olha aqui, ó. No polo urinário, a continuidade é do buraco, do espaço, da luz. Espaço capsular com a luz do túbulo contorcido proximal. Aqui a continuidade é da estrutura, então vai ter célula unindo os dois. Aqui é o buraco, correto? Então, quando eu vejo esse acúmulo de células nessa área, significa que eu estou vendo as arteríolas conectadas com os capilares. Olha aqui. Não tem espaço entre os dois, olha lá. A mesma coisa aqui, a estrutura tem continuidade. Olha, aqui a gente vê até a volta dela, ó. Então, aqui é por onde está entrando e saindo a arteríola aferente e eferente. E do lado de cá vai ser o lado do polo denominado urinário, que não está dando para ver. Ah, entendi, prof. Eu não tinha sacado nessa questão da continuidade, não. Eu estava indo mais pelo eu estou vendo a mácula, e aí nessa eu não estava identificando, ou pelo lado contorcido proximal, aí também não estava vendo. Se você identificar, o jeito mais fácil que tem é identificar na mácula densa mesmo, tá? Aqui, por exemplo, mas eu entendi, prof. Obrigada. Olha lá. Aqui tá muito bom de ver isso que eu falei, ó. Continuidade do tecido, não tem cavidade, não tem espaço. Certo? Certinho, prof. Obrigada. Eu vou aproveitar esse desenho aqui, ó, para a gente começar a fazer a diferenciação dos túbulos contorcido distal, porção delgada da alça, porção espessa da alça, túbulo contorcido distal e tubo coletor. Todo mundo tem tranquilidade nessa sequência na cabeça? Ou ainda fica com dúvida dos nomes? Então, vamos lá. O túbulo contorcido proximal é o mais corado de todos, certo? A gente vai enxergar os núcleos com bastante nitidez, o citoplasma bastante corado e na superfície apical dessas células tem muita microvilosidade. E em função da presença exacerbada de microvilosidades, a luz do tubo quase não é vista. Ah, não tem luz? Lógico que tem, mas a gente quase não consegue enxergar porque aqui no ápice da célula tem tanta microvilosidade que acaba que tampa um pouco essa luz, certo? E o tubo, aqui, ó, o citoplasma dessas células é todo muito corado. É assim que a gente vai tender a ver o túbulo contorcido proximal. Sempre com essa ideia de visualização, tá? Quando a gente vem para a porção delgada da alça, a primeira coisa que vai mudar de forma muito significativa é o diâmetro da estrutura, né? É muito mais fininha, muito mais delicada, tá?
Eu já vou aproveitar e fazer o desenho dos outros aqui, só para não ficar mudando de cor toda hora, depois eu volto explicando. Porque os outros 3 tubos, que são a porção espessa da alça, o túbulo contorcido distal e o tubo coletor, vão ser menos corados, todos 3, em relação ao túbulo contorcido proximal, tá? Fernanda, a porção delgada é o descendente? É. Ele fica fininho na hora que desce e na hora que sobe ele aumenta de tamanho para ele continuar com o túbulo contorcido distal, tá? E aqui a gente vai ter núcleo, roxinho também. O epitélio é simples, só que o que acontece? Esse núcleo, ele faz saliência para a luz do tubo. Se a gente pegar um capilar, então vamos imaginar que o capilar está aqui, ó. A minha célula pavimentosa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que dá para representar. Esse tubinho aqui, ó. A minha célula pavimentosa tá achatadinha, correto? E ela tá achatada nesse plano, revestindo internamente o capilar, correto? Então, é isso aqui que nós vamos enxergar. Ó. Quando a gente corta o vaso sanguíneo, que tá redondinho aqui, ó, o núcleo pavimentoso fica assim, achatado. Na porção delgada da alça, o núcleo continua sendo pavimentoso, só que ele fica com essa disposição dentro do tubo. Então, se o tubo está comprido aqui, ele está deitado assim. No capilar, quando o tubo está comprido assim, ele está deitado nesse plano, fazendo saliência lá dentro, certo? Então, fica muito mais achatado. Quando a gente corta o tubo transversalmente, no caso da porção delgada da alça, o núcleo vai aparecer para a gente assim, ó, por conta do plano de corte. Ele continua sendo achatado, só que ao invés de eu cortar ele assim, eu cortei ele nessa posição. Então, eu vou ver como uma bolinha. Então, fica aparecendo para a gente a bolinha fazendo saliência para a luz do tubo. E não dá para ver o citoplasma dessa célula. É só o que a gente vai enxergar, tá? Vocês conseguiram entender essa ideia? É isso aqui, ó. Se a gente está num vaso sanguíneo, com a disposição longitudinal, num corte longitudinal, a célula, ela aparece pavimentosa, mas ela não faz muita saliência, porque ela está encostada lá, assim, agarrada na parede daquele tubo. Aqui não, ela vai fazer saliência nesse sentido aqui pra gente, ó. Ela vai ficar espalhada aqui para dentro, ó, fazendo uma voltinha. A gente não consegue enxergar ela perfeitamente achatada por conta do plano de corte, tá? Não tô sabendo desenhar, não. No capilar, a tendência é que a disposição dela seja essa. Então, quando a gente corta, a gente enxerga ela achatadinha. No túbulo renal, porção delgada, ela tá distribuída lá dentro desse plano. Quando a gente corta ela assim, ela parece cortada transversalmente. Então, faz a saliência lá para dentro, tá? Núcleo roxinho. Eu não vou tentar colorir a bolinha do núcleo, não, porque senão eu vou rabiscar tudo, certo? Quando a gente vem para a porção espessa da alça, a gente continua tendo os núcleos aqui para dentro. Só que agora o epitélio não é simples pavimentoso, o epitélio é simples cúbico, correto? E a gente já tinha comentado que a porção espessa da alça é histologicamente semelhante ao túbulo contorcido distal. Então, nós temos que fazer igual, né? Pelo menos as mesmas características morfológicas representadas. A luz desse tubo é maior. Então, aqui a gente vai conseguir perceber que existe uma luz lá dentro do tubo, que a gente não consegue perceber com nitidez a presença dessa luz quando o túbulo é o contorcido
proximal, tá? Aqui a gente percebe que tem uma luz bem mais ampla lá dentro desse tubo, correto? E aqui nós vamos enxergar a mesma coisa, a luz também é ampla, que é o tubo coletor. Só que aqui agora entra um detalhe que ajuda a gente a diferenciar. O epitélio é o mesmo, simples, cúbico, tá? Só que no tubo coletor, a gente visualiza, até com uma certa facilidade, o limite entre as células. E é assim que a gente vai diferenciar. Vamos dar nome para eles agora, né? Vocês vão fazer bonitinho aí no material de vocês. Aqui eu com esse mouse não consigo desenhar direito não. Túbulo contorcido proximal, mais corado, bem mais forte, presença de muitas microvelocidades no ápice dessas células, que dificultam a visualização da luz desse tubo, certo? Ocorrência prioritária na cortical. Porção delgada ou descendente da alça. O diâmetro do tubo reduz significativamente. O epitélio é simples, pavimentoso, mas os núcleos fazem saliência para a luz do tubo. A gente não enxerga o citoplasma dessas células. Porção espessa ou ascendente da alça. O epitélio que reveste internamente é simples, cúbico, e esse epitélio é pouco corado. Os núcleos tendem a ser esféricos, lógico, né? Porque o epitélio é simples, cúbico, correto? E além disso, a gente vê o nume amplo com facilidade. Aqui já é o túbulo contorcido distal. Esses dois são idênticos histologicamente. O que vai diferenciar é medular cortical, tá? E o tubo coletor, que aparece tanto na medular quanto na cortical, tem um padrão muito parecido com o da porção espessa ou ascendente da alça, ou do túbulo contorcido distal, só que dá para ver o limite entre as células. Correto? Perceberam? Ok? Sim, ok. Então agora a gente consegue começar a fazer essa classificação, né? Ô, Fernanda, Oi. licença. Você pode colocar essas características no chat, por favor? Claro. Vamos lá. Obrigado. Então, túbulo contorcido proximal, que é o primeiro, tá?
Porção delgada da alça, diâmetro reduzido, núcleo saliente na luz, dificuldade de visualização do citoplasma. Agora, porção espessa da alça. Eu esqueci de colocar na porção delgada, deixa eu editar ele aqui, que ele é mais frequente na medular. Pouco corado, luz ampla. O tubo coletor, quando ele fica com o diâmetro amplo, ele é chamado de ducto coletor, tá? É a mesma característica. Ok? Beleza, Fernanda, muito obrigado. Nada. Então, agora vamos ver aqui, ó. Ah, eu não coloquei aqui também, ó, no túbulo contorcido distal, possibilidade de visualização da mácula densa. Porque se a gente enxergar a mácula densa, né, a gente já sabe. Ok? Então, vamos lá, ó. Corpúsculo renal, então a gente sabe que está na cortical, correto? Túbulo contorcido proximal. Aqui nós estamos vendo a mácula densa, então a gente já sabe de cara que é o túbulo contorcido distal. Olha o tamanho da luz ampla, né? E o epitélio mais claro do que o resto do epitélio, do túbulo contorcido proximal, correto? Aqui é o que a gente está vendo. Percebam que aqui a gente... Por favor, de novo, aquela ali. Contorcido proximal, contorcido distal com a visualização da mácula densa. Aqui é o que a gente está conseguindo ver. Não tem mais tubo aqui, não. E aqui tem o corpúsculo renal, né? Mostrando pra gente que a gente está na região cortical. Beleza, prof. Obrigada. Correto? Fernanda, ele é ducto coletor quando ele fica mais espesso, que você tinha falado? É. Beleza. Obrigado. Porque os tubos coletores vão fundindo, 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 aí quando já está pertinho lá do cálice renal, a gente acostuma já chamar de ducto coletor, tá? Ele é bem mais espesso, o epitélio passa a ser até mais prismático, tá? Que fica mais alto. Beleza, obrigado. Nós não vamos fazer essa diferenciação, não.
Nós vamos trabalhar com a nomenclatura, inclusive, pode usar sempre tubo coletor. Eu coloquei aqui, porque na hora que vocês vão para os livros, né, sempre aparece essa diferenciação, tá? E tá cheio de vaso sanguíneo aqui, né, gente? Ó, cheio de capilar. E vai ter sempre. O tecido conjuntivo, que está localizado ao redor dos componentes do néfron, é extremamente vascularizado. Exatamente porque a gente quer fazer trocas o tempo todo do material, né, do líquido que está formando a urina com o sangue, para a gente fazer os ajustes perfeitos, né? Então, o material que está aqui dentro, o filtrado glomerular, que logo depois que ele saiu lá do glomérulo, né, do corpúsculo renal, ele ainda recebe esse nome, e cheio de vaso sanguíneo aqui, ó, então as trocas acontecem. Esse epitélio sempre tem um papel importante nessa questão das trocas, para fazer secreção, para fazer reabsorção, para fazer absorção, tá? Vocês vão aprender esses detalhes na fisiologia. O que que sai, o que que volta para a corrente sanguínea nesse ajuste final, depois que esse filtrado glomerular foi produzido no corpúsculo renal, até ele chegar no tubo coletor como urina mesmo. Todos esses ajustes vão acontecendo durante esse trânsito. A maioria dos livros de histologia fala um pouquinho disso, né? Comenta um pouco disso, mas não é o nosso objetivo, esse entendimento agora. Aqui, olha como está muito mais difícil da gente fazer a diferenciação. Por quê? Porque não tem distinção de cor. Tudo da mesma cor. Mas a gente consegue, pelo diâmetro da luz, pelo tamanho da luz, perceber a distinção dos túbulos contorcidos distais para os túbulos contorcidos proximais. Olha lá. Aqui o que está fazendo, permitindo a distinção, a diferenciação, é o tamanho da luz, né? Não a cor. Porque aquilo ali, gente, que eu escrevi, que eu comentei com vocês, é quando a gente tem um padrão ótimo de coloração. E nem sempre é desse jeito a lâmina, né? Mas aí a gente tem que buscar os detalhes para essa observação. Aqui a gente está vendo mácula densa. Então a gente já sabe que esse tubo aqui é o contorcido distal, que está semelhante a esse, que está semelhante a esse. Os outros têm um padrão diferente, túbulo contorcido proximal. Aqui está ótimo. Oi. Eu vou falar primeiro. Pode falar, Ana. Nessa imagem aí, próximo do seu nome, esse tubo, ele vai ser o proximal ou distal? Aqui? Não, um pouquinho mais para cima. Esse aqui. Ai, meu Deus, como é que eu vou mostrar? É do lado direito. Do lado direito? Esse. Esse aqui é proximal. Só que o plano de corte dele é que tá dando essa ideia desse tamanho de luz. O que você tem que observar é que, ó, a borda superior dele fica toda irregular em função das microvilosidades, tá? Aqui não tá bem preservado, ó, tá vendo? Mas isso aqui é pedaço de célula. Sim, mas é porque ele não tá totalmente branquinho, né? Então, isso também eu posso falar que é proximal. Ok. É a luz, porque não é o citoplasma da célula inteiro chegando até lá em cima. É só as microvilosidades, então dá essa impressão de que está sujo dentro do túbulo. Em alguns outros a gente vai ver melhor isso aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo é pedaço de célula, é microvilosidade que está expandindo lá para dentro, tá? Tem tubo coletor nessa imagem? Aqui eu não tô vendo não, coletor. Aqui tá muito ruim de ver, ó, mas eu classificaria como contorcido distal. Mas dá dúvida aqui. Você tá falando é desse, né? Que a gente enxerga um pouquinho do limite aqui, ó, e um pouquinho do limite aqui, mas não dá para ter certeza, né?
No tubo coletor, a gente tem certeza da visualização do limite entre as células, tá? Você me mostra em outra imagem que dê para ver? Vou mostrar, nós vamos seguindo as imagens aqui, vai aparecer tudo. Você quer ver de uma vez, né? Pode ser depois também. Deixa eu te mostrar um aqui, Obrigada. ó. Olha só. Esse é coletor. Eu vou ter que pegar um negócio aqui, gente, que eu tô arrepiando de frio. Vai. Morrendo de frio. Enxergou aí? Enxerguei. Fica bem redondinha a célula, né? Fica, ó, a gente consegue ver o limite entre elas, ó. Tá vendo? E aqui a gente não vê, ó. Aqui a gente não percebe. Aqui a gente não percebe. Aqui também é coletor, ó. Aqui não é coletor, tá vendo? Sim. Tá? Obrigada. Deixa eu voltar lá, pra gente ir passando devagarzinho. Olha esse, vamos ver o que vocês conseguem diferenciar aí. Deixa eu ampliar um pouquinho, né? Veja aí. Tem túbulos proximais, distais. Que estão indicados, D, inclusive, né? com o P e com o D, né? Tá vendo que a luz do proximal, ela é mais difícil de ser visualizada? Dificuldade de visualização? O de baixo desse que você tinha apontado primeiro, por que ele é distal? Porque para mim tá meio sujinho também. Mas é porque aqui tá meio fora do foco, você tá vendo? Ah, tá. É fora do foco que tá aqui. É porque na hora que a gente faz o corte, a gente não consegue perfeitamente pegar exatamente no mesmo limite as estruturas, no mesmo nível as estruturas. E isso traz, consequentemente, para a gente, às vezes, essa diferença de foco. E quando a gente percebe com essa diferença de foco, aqui também está fora do foco, ó. Esse lado aqui todo está fora do foco, tá vendo? Na lâmina. Aí ele traz dúvida. Olha aqui que está no foco a diferença. Do distal do proximal. Por que isso aqui é distal? Por que isso não é porção espessa da alça? Porque tá no cortical. Aqui está na cortical. Corrência exclusiva. Tá? Podemos seguir? Sim. Podemos. Olha que beleza. Que não dá para ver nada. Que não dá para diferenciar mesmo, gente. Não tem condição de diferenciação nesse. Não está nem preservado direito, tá vendo? É o que eu falo, nem sempre a gente vai conseguir ter uma diferenciação. Quem aqui está com o olho muito já acostumado consegue trabalhar com a ideia desse como proximal e esse aqui como distal. Está muito ruim, tá? Não vou exigir isso de vocês aqui nessa imagem, não. Abaixo do D, professora, mais abaixo um pouquinho. Esse é porção descendente? É distal. Ah. Olha aqui, ó. Tá vendo? A ideia da porção descendente tem que ser essa mesma aqui, ó. Só que ele é muito menor do que isso. A porção descendente, se você estivesse visualizando ela aqui, ela teria esse tamanho, ó, no máximo. Entendi. Tá? Percebem aí os apontados pela seta como proximar? Proximal, 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 proximal. Esse aqui é diferente, ó.
Esses são distais. Enxergam? Isso aqui, hein? Vaso sanguíneo? Vaso sanguíneo. Aqui em cima tá, inclusive, cheio de hemácia. Fernanda, só fiquei com um pouco de dúvida pelo tamanho do lume, né? Mas é pelo plano de corte, né? É, o corte. Isso tudo aqui, na verdade, é o lume, ó, até do proximal, olha. Só que isso aqui são as microvilosidades que dificultam aquela visualização que eu comentei com vocês. E aqui não tem as microvilosidades, então fica o lume grandão, tá? Entendi. Que o mais nítido possível, né? Proximal e o distal. Eu tô contando o que é, então eu peguei só um pedacinho da região e ampliei, certo? Porque aqui não tá dando para ver corpúsculo renal, né? Pra gente falar que está na cortical. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Proximal e distal, proximal, distal. Considerando que estamos na cortical. Porque se a gente estiver na medular, como é que vai ser essa identificação? Vai ser proximal e esse aqui vai ser porção espessa da alça. Proximal e porção espessa da alça. Tá? Entenderam? Sim. Aí, Ana Luísa. Diga. Porção descendente, né? Você pode repetir para mim de novo, por favor, aquilo que você falou, que pode ser contorcido distal ou outra coisa? Olha só, o túbulo contorcido distal e a porção espessa da alça são idênticos. Idênticos. Então, aqui, nós estamos vendo um recorte de uma imagem. Nesse recorte, eu não consigo visualizar corpúsculo renal, só que eu sei que eu estou na cortical, porque eu que recortei a imagem da foto grandona. Então, eu estou informando para vocês que essas duas fotos são de região cortical. Então, a gente pode fazer a classificação tranquila, que isso aqui é túbulo contorcido proximal e que isso aqui é túbulo contorcido distal. Agora, e se eu falar com vocês que isso é região medular, vai manter a classificação? Não. Isso vai continuar sendo proximal, mas isso aqui vai passar a ser classificado como porção espessa da alça, que é a característica idêntica, semelhante ao do túbulo contorcido distal. Só que só é encontrado na medular. Entendeu, Bárbara? Ah, tá, prof. Entendi. Obrigada. Nada. Aqui, ó, a porção. Aqui a gente está na cortical ou na medular? Medular. 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 E aqui a gente está vendo, ó, com nitidez que o diâmetro dos tubos diminuiu de forma muito significativa, né? Então, todos esses aqui, ó, pertencem à porção descendente da alça, tá? Aqui, olha, o núcleozinho das células endoteliais, aquilo que a gente comentou, que elas tendem a ficar mais achatadinhas, né? Na porção delgada ou descendente da alça, a gente já vê o núcleo fazendo saliência mais nítida lá para a luz do tubo. Aqui tá dando para ver até um pouquinho de citoplasma, ó, que é muito difícil de ver. E aqui, ó, quem perguntou também o negócio do tubo coletor, aqui já seria classificado mais como ducto coletor. Olha como as células já estão quase que prismáticas, né? Estão bem mais alongadas do que simplesmente cúbicas, tá? Mas o limite entre as células está bem nítido aqui, ó, tá visível. Então, Fernanda, eu poderia classificar isso aqui tudo como tubo coletor? Pode. Eu tô falando, comentei com vocês que nós não vamos se preocupar com a diferenciação de tubo coletor para ducto coletor, certo?
Olha lá. E esse corte aqui, nós estamos na cortical ou na medular? Medular. Como é que a gente tem certeza que está na medular? Não tem corpúsculo renal. Não tem corpúsculo renal. Então, vamos ampliar um pouco aqui, ó, para a gente identificar o que dá para ver, né? Aqui está indicado o tubo coletor perfeito, né, gente? Outro coletor, todo mundo enxerga. O coletor é o mais fácil, mais bonitinho de todos. Olha lá. Dá para ver o limite bonitinho entre as células. Coisa que a gente não visualiza com frequência em epitélio, né? Agora, olha esse. Como é que nós vamos classificar esse aqui? A ponta, o asterisco está dentro do tubo. E aí? É parte espessa, não é? Porção espessa da alça, né? Outra aqui, ó. Não, Fernanda, mas tá igualzinho o tubo contorcido distal que você mostrou ali em cima agora. É igualzinho mesmo. É idêntico. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá ruim. Deixa eu ver se eu localizo algum aqui. Tá meio dilatado, tá? Mas olha lá. Porção delgada da alça, estão vendo? Aqui, ó. 2 nucleuzinhos. E a gente enxerga esses núcleos fazendo saliência para a luz do tubo. Aqui também, ó. A gente tem que ir olhando com bastante calma para conseguir enxergar quando é nesse fluxo, né? Aqui, ó, túbulo contorcido, porção espessa da alça, porção espessa da alça. Porque não dá para ver o limite para a gente poder saber para que lado que aquilo ali está, né? Aqui, ó, a porção delgada. Certo? Sim. Dúvida? Pode seguir? Tá tranquilo, pode. Pode, professor. Isso aqui é essas bolinhas de chata de apagar. Quando eu faço o risquinho muito pequenininho. Olha lá. Tubo coletor. Aqui, ó, a porção ascendente da alça. Aqui ele está mostrando como descendente, né? Mas a gente não consegue saber a altura disso aqui, não. Tá mais parecendo aqui que ainda tá... Que olha só, a porção descendente da alça, deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui em cima. Ela começa a descer com a característica muito parecida do tubo contorcido proximal, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela começa espessa antes de descer e ficar fininha. Nós não estamos fazendo essa distinção, tá? A gente está trabalhando só com essa identificação aqui. Então, eu vou desconsiderar aquilo lá, porque senão a gente vai ter que entrar com outro pedaço de tubo. Ok? E aqui, hein? Essa seta preta aí tá indicando qual tubo? Distal? Como é que você sabe? Dá para ver o glomero. E dá para ver o lume. Significa que a gente está na cortical. Isso. E o lume amplo, né? Esqueci de pôr o microfone de volta aqui. E aqui tudo no contorcido proximal, ó. Tá? Vou pular isso aqui, depois a gente volta.
Contorcido proximal, contorcido distal, contorcido distal, distal, proximal, proximal. Aqui tá dando para ver polo vascular e urinário? O que vocês acham? Qual foi a pergunta, Fernanda? Aqui dá para a gente diferenciar polo vascular e urinário desse corpúsculo? Dá sim, prof. Aquela partezinha ali que tá mais concentrada com o glomero ali dos vasos vai ser a parte vascular, né? E a outra porção, consequentemente, é a urinária. Isso mesmo. Aqui, ó. É a mácula densa? Tá, não tá dando para ver direito a mácula densa aqui, não. Não tá dando para classificar como mácula densa, né? Porque para ser mácula densa, a gente tem que enxergar o epitélio bem mais prismático no lugar, tá? Aqui, ó, a diferença. Ok. Isso aqui é um outro tipo de técnica, tá, gente? Tá vendo que a gente não percebe com nitidez os detalhes celulares, né? Aqui a mácula densa tá nítida, ó. Túbulo contorcido distal, proximal, distal aqui embaixo, né? Proximal com asterisco, distal com a setinha, outro distal aqui, outro distal aqui. Acho que deu para pegar, né? Deu sim. Já tinha mostrado esse. Professora, deixa eu só te perguntar, então, de novo. A questão da mácula densa, ela é prismática. As células que são cúbicas, elas tendem a ficar mais altas, tá? Aqui, ó. O epitélio costuma ficar mais prismático e, além disso, a gente tende a perceber, na maioria das vezes, em função do volume de célula que encaixa ali, como pseudoestratificado, tá? No corte. Ok? Ok. Eu vou aproveitar que tá essa imagem aqui para a gente falar de um aparelho de controle relacionado a essa pressão, a questão da pressão, que tem aí nessa região que vocês vão estudar detalhadamente lá na fisiologia, tá? Essa estrutura, esse conjunto de células forma o que a gente chama de aparelho justaglomerular. Vou escrever aqui para vocês, ó. Os componentes do aparelho justaglomerular são, basicamente, a mácula densa, que está representada aqui. A mácula densa é o quê, gente? A mácula densa é quando o epitélio de revestimento do túbulo contorcido distal encosta na arteríola aferente. Aqui está até mostrando encostando na eferente também, mas o que faz modificar é encostar na arteríola aferente. Esse epitélio se modifica e participa de um controle da pressão arterial, tá? O aparelho justaglomerular, ele tem um foco nesse controle da nossa pressão arterial, que tem tudo a ver... Oi? Desculpa. Quando ele encosta em quê que você falou? Na parede da arteríola aferente. Do mesmo néfron, hein? Esse detalhe é importante. Ô, prof, repete aí do início, que eu fiquei bem perdidinha, por favor. Não, vamos falar da mácula densa primeiro, então. O aparelho justaglomerular é um conjunto de células
que vai participar desse controle da pressão. Como que ele controla a pressão, gente? Porque se a gente elimina uma quantidade maior ou menor de substâncias, consequentemente, a gente elimina uma quantidade maior ou menor de água, certo? E isso participa, no final das contas, do controle da nossa pressão arterial, tá? O aparelho justaglomerular, ele vai fazer parte de um sistema que a gente tem no nosso corpo que tenta fazer esse controle do que a gente pode eliminar e não pode eliminar, controlando, consequentemente, o volume de líquido que a gente tem no nosso sangue e, consequentemente, a pressão que esse sangue está fazendo na parede das nossas artérias, que é a pressão arterial, propriamente dita, tá? Um dos componentes do aparelho justaglomerular é a mácula densa. O que é a mácula densa em si? É uma modificação do epitélio de revestimento do túbulo contorcido distal. Quando ele se aproxima, vamos colocar que ele encosta, né? Ele interage com a parede da arteríola aferente, tá? Essas células modificadas vão secretar substâncias que, no final das contas, vão fazer o controle do que pode e não pode sair do nosso organismo, certo? Essas células têm uma capacidade de percepção desses níveis e estimulação relacionada à eliminação de substâncias. Na verdade, na ideia da homeostase, um controle bem próprio feito aqui. Vocês vão estudar lá na fisiologia depois que a produção da renina, da angiotensina, do tipo 1 e etc., mais do que só uma família, né, na verdade, vai estar totalmente relacionada a esse aparelho justaglomerular. Eu não quero entrar na parte fisiológica disso, porque vocês precisam de um embasamento do sistema urinário, primeiro fisiológico, para a gente poder falar disso, né? Certo? Então, primeiro componente da mácula densa, do aparelho justaglomerular, mácula densa. Agora, vocês estão vendo que isso aqui é uma arteríola, né? E na parede da arteríola tem o quê? Vocês lembram? A parede da arteríola é formada de quê? Endotélio. E em volta do endotélio, uma ou no máximo 2 camadas de células musculares, lembram? Nessa altura aqui, que ela já está quase virando os capilares do glomérulo, a gente só tem uma camada de músculo, percebe? E quase entrando no glomérulo já, bem nessa parte, nessa área que ela está entrando para fazer parte do glomérulo, as células musculares mais periféricas sofrem uma modificação e viram células justaglomerulares. Então, mácula densa foi o primeiro componente que a gente falou. Agora nós estamos falando das células justaglomerulares. Quem são essas células justaglomerulares? São as células musculares da parede da arteríola, bem próximo do polo vascular que se modificam, tá? Elas vão aparecer tanto na arteríola aferente quanto na arteríola eferente. Costumam aparecer na eferente em menor proporção. Aparecem mais na aferente, certo? O que a gente tem preenchendo esses espaços todos aqui no rim conjuntivo? E a gente tem uma modificação das células desse tecido conjuntivo nessa região aqui, certo? Elas passam a ser chamadas de células mesangiais.
mesangiais. É o outro componente do aparelho justaglomerular. Só que essas células mesangiais aqui estão fora do glomérulo. Então, elas são mesangiais extraglomerulares. E essas outras aqui, ó, estão lá dentro do glomérulo. É o conjuntivo que está em volta dos vasos sanguíneos lá dentro do glomérulo, certo? Então, vão ser as mesangiais intraglomerulares. Tá certo? O que é importante a gente pensar nisso aí? O que eu tô chamando a atenção, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que nem todos os livros falam das células mesangiais como componente do aparelho justaglomerular. Mas eu vou comentar da existência delas, da presença delas aqui, e vou deixar para a professora Andréia trabalhar lá na fisiologia com a ideia se é ou não participante do aparelho justaglomerular, tá? A gente tem células mesangiais extraglomerulares e intraglomerulares. Alguns livros falam que as duas fazem parte, outros livros que apenas uma faz parte. Nós não vamos entrar nessa briga, eu estou explicando quem são as mesangiais aí para vocês. Aí na hora que a Andréia for falar do sistema renina, angiotensina, ela vai contar o que cada um produz e vai comentar o que ela considera que faz parte do aparelho justaglomerular, que é importante demais esse pedaço aí, a gente entender esse controle perfeito que acontece no nosso corpo, tá? No final das contas, essas células todas vão detectar, vão conseguir perceber como é que está a pressão nessa região, pressão sanguínea nessa região, para decidir se libera um volume maior de sódio, menor de sódio, maior de água, menor de água e de outros diversos componentes, que no final das contas vão contribuir para esse controle, tá? Sem trazer um déficit significativo para o nosso organismo, né, gente? Claro que muitas vezes o organismo vai optar por não liberar algo que até contribuiria para o controle da pressão, mas que eu não posso liberar naquele momento, porque senão vai me fazer falta para outra coisa, né? Por isso que o entendimento, na forma como a gente estuda, ele é importante, porque ele é uma divisão didática, a gente estuda sistemas corporais, né? Tanto na histologia quanto na fisiologia, só que vocês precisam ir colocando tudo isso dentro de uma grande caixa, porque daqui a pouco vocês vão precisar pensar no indivíduo como um todo, e não só no sistema urinário daquele indivíduo, não só no sistema cardiovascular daquele indivíduo, né? E aí as interações começam a aparecer. Então, quanto antes vocês conseguirem trabalhar essa associação de conteúdos no indivíduo e associação de disciplinas também, mais à frente vocês estão. Vocês vão conseguindo trabalhar a ideia da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, que é extremamente importante para que você tenha um bom raciocínio clínico, né? Você tem que pensar no indivíduo. Então, naquele déficit, problema, ou deficiência, ou condição que ele está apresentando, você tem que colocar todo o seu conteúdo bioquímico, todo o seu conteúdo histológico, todo o seu conteúdo anatômico, todo o seu conteúdo fisiológico, a patologia entra, né? E aí, devagarzinho, vocês vão tendo a oportunidade de interagir essas informações. Lembram que uma vez eu comentei com vocês que eu achava a forma de estudar de mapa mental uma das mais interessantes? É exatamente porque você tem a oportunidade de, na hora que está estudando, colocar informações de diversos conteúdos daquele assunto. Você não fica restrito à histologia de rim. Você consegue associar biologia celular ali dentro, que é a bioquímica,
Você começa a falar da fisiologia e vai agregando os conteúdos. Depois eu vou compartilhar com vocês, eu acho que eu ainda tenho isso. Vou procurar, tá? Tem um estudante de medicina que faz, eu acho que ele tem um blog ou ele tem um canal no YouTube, não me lembro. Eu vou ter que procurar. Eu não sei mais se eu tenho essa informação, não. Que ele estuda fazendo só mapa mental. E ele vai usando os mesmos mapas mentais à medida que ele vai avançando no curso dele. Ele só vai agregando mais informações. Super interessante, né? Que aí ele, tudo que ele aprende relacionado àquele assunto, ele coloca naquele mapa, né? É bem legal. Depois eu mando para vocês, eu mando para as meninas lá, para a Fernanda e para a Beatriz, se eu encontrar, tá? Entenderam, então, o aparelho justaglomerular? Mácula densa, células justaglomerulares, células mesangiais. Aqui no caso, extraglomerulares e aqui intraglomerulares. Se a gente pensar no nome, fica muito fácil, né? Tá? E os podócitos estão aqui, ó. Envolvendo esses vasos, né, gente? Lembram que eles abraçam os vasos, espaço capsular, folheto externo. Olha aqui, ó, o ducto coletor despejando já a urina aqui nessa região de cálice renal, né? E a urina atinge pelve renal. E aí, o que tem que acontecer com essa urina? Ela precisa de ser levada para a bexiga. Quem conduz a urina dos rins à bexiga são os ureteres, né? Tubos, ductos de condução apenas. Eles não modificam mais, não, nada, tá? A urina sai aqui dessa área e é levada pelo ureter até a bexiga. Como temos 2 rins, temos 2 ureteres, né? O que a gente tem na parede do ureter? Como é que é a estrutura da parede do ureter? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender, lembram que no semestre passado eu comentei com vocês sobre epitélio de transição? Sim. Da bexiga? E eu falei com vocês assim, só tem na bexiga? E que no semestre que vem eu vou contar para vocês que eu tô falando mentira. Tava mesmo, porque no ureter também tem epitélio de transição. Só que naquele momento, muitos alunos nem sabem o que é ureter, então eu não falo. Agora eu vou contar. O epitélio que reveste internamente o ureter é o epitélio de transição também, pela mesma ideia de que quando a urina vai passar, eu vou precisar distender um pouco, quando a urina não está passando, eu não preciso ter essa distensão. Então, existe essa demanda da transição desse epitélio aí também, tá? Mas o tubo é super tranquilo de enxergar, de visualizar, ele não tem mistério nenhum. Ele tem epitélio de transição. Não sei se aqui vocês estão conseguindo perceber, deixa eu ampliar um pouco, a diferença de conjuntivo frouxo, logo abaixo do epitélio, e depois o conjuntivo fica denso, tá? Nós temos 2 camadas musculares de disposição diferente, a mais interna tem uma disposição longitudinal, então o ureter como tubo está aqui, essa camada mais interna, as fibras musculares têm essa disposição. Quando eu corto, eu pego a fibra cortada transversalmente, por isso essa imagem aqui, ó, são grupinhos de células musculares. E a camada mais externa é uma camada circular, músculo liso, né, gente? E por fora, mais conjuntivo, tá? Então, a parede do ureter é isso, não tem mistério nenhum. E a da bexiga vai ser a mesma coisa. Só que a da bexiga, eu preciso, para conseguir expulsar a urina de dentro da bexiga, eu preciso de uma contração muito potente. Então, nós vamos ter uma camada de músculo a mais. É o que muda. Vou voltar nessa imagem depois, mas aqui, ó. Epitélio de transição.
conjuntivo frouxo, depois esse conjuntivo fica mais denso e a gente passa a ter 3 camadas de células, grandes camadas, né? Não é 3 camadinhas de célula, não, 3 blocos de células musculares, para que a contração seja extremamente potente e como é um órgão que a gente diz circular, né? Entre aspas aí, porque não é uma bolinha certinho, né? A gente precisa de contrair em vários planos, por isso essas 3 camadas apresentando uma disposição diferente, né? Na verdade, o interno e o mais externo têm o mesmo padrão de disposição, tá? Deixa eu voltar aqui no corte do ureter, só para vocês conseguirem perceber o epitélio de transição. Todo mundo lembra o que é epitélio de transição? Como que a gente classifica? Por que a gente dá esse nome a ele? Lembram? Eu lembro que ele pode ser classificado como pseudoestratificado ou como estratificado e é cúbico. Globoso. Globoso. As células bem redondinhas lá em cima. Não só o núcleo redondo, mas também a superfície celular arredondada, ó. Olha aqui, ó. Porque se ele fosse cúbico, ele teria sim o núcleo redondo. Se ele fosse cúbico, o núcleo ia ser redondo da célula. Do mesmo jeito que é no globoso. Só que a superfície celular ia ser reta. Aqui a superfície celular é arredondada, olha lá. Tá melhor de ver no desenho do que no meu... Olha. Mas lembram o que é a transição? Que ele muda de formato? Ou de número de camadas, né? Depende de como você classificou. O que você precisa, na verdade, é lembrar que você reduz a altura do epitélio e aumenta a superfície epitelial quando a bexiga enche ou quando o ureter precisa distender. Por que que acontece essa modificação, essa transição nesse epitélio, gente? Qual é a característica que falta no tecido epitelial que demanda essa mudança? O que epitélio não tem que a gente precisa explicar essa modificação com a transição epitelial? Elasticidade? Elasticidade. Epitélio não tem elasticidade, então eu não tenho como distender o meu epitélio para aumentar a superfície epitelial. Então eu tenho que explicar como que acontece, porque a bexiga enche, esvazia o tempo todo, né? Tá? Essa é a transição. Olha aqui nessa lateral as células musculares cortadas no plano transversal, elas estão um pouquinho mais fortes, um rosa um pouquinho mais forte, os grupinhos de células. Tá difícil de ver aqui na imagem, aqui tá até melhor, ó. E o corte longitudinal com a ideia de que elas estão distribuídas de forma circular, tá? Conjuntivo Professora, frouxo, conjuntivo denso. Oi. As 2 camadas musculares são de músculo liso. Sempre músculo liso. Contração involuntária. Só vai ter músculo estriado esquelético lá no esfíncterzinho de saída da urina da bexiga, tá? Aí o músculo é estriado esquelético, inclusive a contração desse esfíncter, em função da presença de músculo estriado esquelético, ela é uma contração voluntária, né? Tá? Mas a contração da bexiga, a contração do ureter, é tudo involuntário. Ok. Eu não sei se vocês viram isso lá na anatomia, né? Do esfíncter, vimos. É. Ok? Olha aqui. Aqui a gente já tá na bexiga. As faixas musculares são muito mais espessas. Deixa eu pegar uma imagem. Olha aqui. Músculo, um bloco de fibras musculares, outro bloco de fibras musculares e um terceiro.
é muito mais poderosa essa contração, né? Se a gente comparar isso aqui com essa musculatura que tem aqui, ó, completamente diferente, né? Só para a gente ter ideia da força de contração dessa musculatura, tá? A gente precisa contrair para tirar toda a urina que está lá dentro, né? Olha aqui, gente. Hoje existe uma tendência muito maior de identificação desse epitélio como pseudoestratificado do que como estratificado, na verdade. Mas a gente ainda não tem uma certeza absoluta, tá? Eu peguei esse desenho aqui, que eu achei ele ótimo para a gente entender a ideia de que esse epitélio é pseudoestratificado e que na hora que eu expandir a superfície desse epitélio aqui, porque eu estou esticando, eu vou achatar essas células aqui, ó, elas vão acabar ficando nesse modelo aqui, ó, e com isso eu aumento a minha superfície epitelial de forma muito significativa, né? Eu consigo perceber esse aumento de forma bem significativa, tá? Ok? Mas a gente ainda aceita a classificação como estratificado globoso também, tá? Olha lá, bexiga relaxada, né, vazia, e bexiga cheia. Você abaixou a altura desse epitélio aqui com essa distensão da bexiga. Olha ele lá na microscopia. Percebe aí que é globoso? Sim. Mas fica confuso de classificar mesmo como estratificado ou como pseudoestratificado, né? Se a gente olhasse esse canto aqui, ó, se a gente tivesse esse pedaço só ampliado, a gente poderia concluir com mais nitidez que era estratificado. Estão vendo que a gente vê uma camada aqui e uma outra camada em cima certinho. Mas a hora que a gente observa essas outras áreas aqui, aparece a dúvida, né? E ela existe mesmo, tá? Não só em termos de visualização, mas de certeza de identificação. Correto? Aqui, ó, à medida que vai na altura de esfíncter, né? O músculo estriado esquelético começa a aparecer aqui do lado de fora, ó. Tá? O epitélio. Aqui, muito vaso sanguíneo nessa área. Duas camadas musculares e aí iniciando o aparecimento do músculo estriado esquelético para dar esse poder de contração aí, tá? E esse desenho já é a uretra? Aí já é a uretra, né? Isso que eu ia falar. Ela inicia com o epitélio de transição, mas logo em seguida esse epitélio passa a ser o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, tá? Essa mudança, ela é bem rápida mesmo, é só a parte inicial da uretra mesmo que a gente tem a presença do epitélio de transição ainda, tá? Sai da bexiga, inicia a uretra com o epitélio de transição e logo em seguida ele já passa a ser um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A gente pode encontrar nesse tecido conjuntivo, abaixo aqui, em toda essa área de vias urinárias, uretra, bexiga e ureter, a presença de malte, hein? Não podemos esquecer que se a gente der de cara com um nódulo linfóide lá na lâmina, não é absurda a presença dele. Principalmente na altura de uretra e bexiga, né? São os lugares que a gente mais consegue perceber a presença de malte, considerando o sistema urinário, tá?
acabei não comentando com vocês que em algumas condições, né, a dor é muito gritante quando a gente fala de túbulos urinários, principalmente ureter, que é um tubo extremamente inervado, né? Então a inervação ela é muito significativa, provavelmente vocês trabalharam isso com Israel também lá na anatomia, né? É por isso que dói tanto quando a gente tem uma pedra passando pelo ureter, né? A dor é muito significativa, tá? Que é muito inervado. E aí também vai ter uma relação com o tamanho, com o diâmetro, tanto que ele está tendo que distender, né? Tá? Eu acho que o normal é isso. E aí depois começam lá nas outras disciplinas vocês trabalharem com as ideias de alteração, as questões patológicas aparecendo aí em função de qualquer modificação. Por exemplo, uma hidronefrose em função de uma obstrução ureteral. Então, você, por um motivo de obstrução, o seu ureter não tá drenando a urina dos rins para a bexiga. Então, essa urina vai ficar acumulada aonde? Ela fica acumulada aqui. Aí ela expande essa área. Quando ela expande essa área, você não muda o tamanho do rim. Você comprime a área ativa do rim. E aí você acaba perdendo néfrons nessa história. E aí você chega a ter um padrão de filtração renal pior, né? E isso tudo vai mudando. E aí são as diversas patologias que a hora que vocês forem para a patologia mesmo, vocês vão estudar dentro do sistema urinário. Tem muita, né? Muita coisa diferente que pode acontecer aí, tá? Ok? Ok. Olha só, o que nós vamos fazer para a próxima aula? Semana que vem, então, na segunda-feira, dia 10, nós vamos tirar dúvidas, né? Dessa parte e fazer a nossa atividade de visualização de lâmina, tá? Eu vou mandar ela para vocês lá, vou colocar lá no Canvas. Pra vocês buscarem as lâminas. Pode fazer em grupo, do mesmo jeito que vocês fizeram da outra vez, vocês fizeram em grupo? Essa turma fez em grupo? Eu não tô lembrando. Foi trio. Foi, né? Trio. Pode usar o mesmo grupo, se vocês quiserem, tá? É até interessante que vocês façam em grupo, porque gera discussão, e essa discussão traz bastante aprendizado, né? Ok? Ok. Então, dos dois sistemas, né? Respiratório e urinário, tá? E aí depois a gente já começa com o sistema digestório. Como é que tá aí o trabalho? Patrícia passou alguma coisa para vocês já? Eu perguntei na aula passada, vocês estavam meio sem saber. Ela vai orientar né? a gente essa aula, prof. Ela já liberou no Canvas, né? As instruções. Se vocês tiverem alguma dúvida referente à parte da histologia, na aula da segunda-feira que vem, vocês podem aproveitar para a gente tirar, porque aí a gente vai ter um tempinho maior, né? Certo? Ou na outra aula, que é a aula depois, que eu deixei para o portfólio, que eu acabei não mexendo nela. E aí, se precisar, a gente pode usar esse espaço também para tirar dúvidas. Na verdade, se as dúvidas aparecerem, elas são mais relacionadas à ideia do trabalho, né? Porque não é o conteúdo em si que a gente vai ter que resolver, tá? Ok. Ok? Eu coloco para vocês lá no Canvas hoje o trabalho de identificação, tá? Eu tô devendo alguma coisa para vocês? Se eu quiser tirar o portfólio, né? Se eu quiser tirar uma dúvida com você sobre esse trabalho, é melhor eu te mandar pelo Canvas ou pelo SGA?
Não, não manda nada pelo SGA, porque agora o SGA bloqueou para a gente em termos de conversa com o aluno. Vocês conseguem mandar, mas a gente não consegue responder vocês pelo SGA. Aí eu tenho que entrar no SGA, ler a mensagem, para ir lá no Canvas para te responder. Pode mandar tudo pelo Canvas, pela caixa de entrada, tá? E já deixa essas dúvidas pulsantes aí, se vocês tiverem, para a gente tentar tirar na próxima aula. Só que eu não sei como é que está o volume de atividade de vocês até a próxima aula. Então, se precisar, pode mandar na caixa de entrada. Tá gigantesco. É? Muita dúvida? Na ideia da orientação do trabalho? Não, na verdade é porque, tipo assim, como é integrador, né, pega várias matérias, eu pelo menos tenho pesquisado, tipo, eu comecei a pesquisar por bioquímica, porque eu acho mais específico, e aí eu tô tentando ampliar para as outras matérias, sabe? E aí chegou a questão de morfo e anato, e eu fiquei com um pouco de dúvida, mas aí eu prefiro mandar pelo Canvas. Tá, tudo bem. Ok. Então é isso. Mais alguma dúvida? Deixa eu baixar a lista de presença aqui. Professora, a nossa prova é semana que vem, né? Dia 11. Sim, terça-feira. A entrega do portfólio eu não mudei, tá? Continua no mesmo dia lá que vocês já iam me entregar. Que era 18, né? Se não me engano. A prova era 18, não era? Aqui na minha agenda tá aparecendo. Então, no dia 17, a gente pode... É o dia do portfólio, né? Pra vocês terminarem o portfólio. A gente pode aproveitar também, se já tiver tudo ok, fazer devolutiva de prova, se vocês tiverem dúvida. Já combina, Fernanda e Beatriz, com o pessoal, o melhor dia para fazer a revisão da prova, porque aí a gente já vai agilizando, não precisa esperar outra aula para eu falar isso com vocês, para a gente começar a fazer a revisão. Sempre é no mesmo fluxo. Passou a prova, é só vocês me pedirem no dia X, Y, Z, lá naquele horário, eu abro para vocês fazerem a revisão, tá? Ok? Ok. Uai, eu parei a gravação, ela não parou, não.